Oi, Rafael. Tá fazendo um subtotal agora, porque eu fechei o vídeo anterior trazendo a figura de Nimrod como um líder, né? Que a nossa Bíblia nos traz ele como um líder poderoso. E Nimrod é bisneto de Noé, certo? Então, o Nimrod é bisneto de Noé e com um papel de liderança na Torre de Babel, certo? A Bíblia nos narra ele como líder na Torre de Babel. Então, Nimrod, eu queria agora trazer Nimrod, me parece um caráter-chave para a gente continuar a história, né? Ou seja, você tem a rebelião dos céus, esses rebeldes vêm para a terra, têm filhos com as mulheres, a violência e iniquidade graçando na terra, Deus elimina os membros da terra, aprisiona os Nephilims, né, os gigantes, né, os gigantes são aprisionados no inferno, citado na carta de Pedro e eu no livro de 1 de Enoque, bem detalhado isso, com nomes, inclusive, né, daqueles que estão lá. E aí a gente vai ter Nimrod, o ser humano, bisneto de Noé, liderando outra rebelião. Ou seja, tinha rebelião nos céus, agora tem rebelião na terra. E a rebelião na terra é liderada por Nimrod, né? Bisneto de Noé, e que nossa Bíblia narra que ele, né, criou a Torre de Babel querendo chegar nos céus, né? Se olhar os textos, o problema é que a nossa Bíblia narra essa história de uma forma muito curta, limitada, difícil de fechar o entendimento ali. Fica parecendo que a única coisa que chama atenção é que Deus embaralhou a linguagem do ser humano para a gente não se entender. Mas por que Deus fez isso? Porque se a gente se entendesse, Deus entendeu que a rebelião ia ser contra ele. Então embaralha a nossa conversa para a gente não se rebelar contra ele. Deus sabe muito bem, né? No final das histórias, o grande problema de Deus é porque ele, na sua infinita bondade, nos deu livre-arbítrio e nos criou a sua imagem e semelhança, né? Esse é o problema original de Deus, né? A sua bondade. Mas então, essa história da Torre de Babel com Nimrod é uma rebelião humana, né? É uma rebelião humana que completa-se com a rebelião celeste. Ou seja, agora estamos todos nivelados, está todo mundo devendo para Deus, né? Só que os seres humanos, Deus aparentemente tinha um plano diferente. Não necessariamente apenas os seres humanos. Eu vou tentar mais um pouco à frente, tentar mostrar que aparentemente Deus está tentando resgatar também aqueles seres celestes. Ele não simplesmente os relegou e não está tentando resgatá-los, não. Vou mostrar que isso aparentemente Deus está tentando resgatar os seus filhos celestes também, os seus rebeldezinhos, os rebeldezinhos do céu e os rebeldes da terra. Ele está tentando resgatar todos. Esse coração maravilhoso do nosso Pai. Mas então a Bíblia nos dá agora uma rebelião na terra, né? Rebelião de homens, capitaneada por Nimrod, tentando construir os Ugarit, né? Que são aquelas torres que vão chegar no céu. Falo Ugarit porque é o nome que as construções, na linguagem dos sumérios, são as construções, tem lá as torres altas, lá encontradas, né, do tempo dos sumérios, que são as torres feitas lá capitaneadas pelo Nimrod. Qual é o problema da nossa Bíblia? Na nossa Bíblia,
a nossa Bíblia, essa história fica meio perdidazinha. Então eu vou trazer dois textos bíblicos importantes para puxar coisa complementar. Josué, capítulo 10, versículo 13. Lê-se assim: quando Josué pede que o sol e a lua parem, a passagem afirma que o vento está descrito no livro de Jácer. Tá? Então, se olhar lá Josué 10, 13, vai dizer que isso que está acontecendo é descrito no livro de Jácer. No segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 18, Davi, ao lamentar a morte de Saul e Jonatas, ordena que esse lamento seja ensinado ao povo, e a passagem informa que o texto está registrado no livro de Jácer. Ora, então a nossa Bíblia, em duas passagens, uma no livro de Josué, outra no livro de Samuel, segundo livro de Samuel, diz que tem história complementar no livro de Jácer. E cadê o livro de Jácer na nossa Bíblia? Ah, não tem. Tá bom. Onde tem algum desses canons que a gente citou que tem o livro de Jácer? Tem lá na Bíblia Etíope. A Bíblia Etíope tem um livro de Jácer. O livro de Jácer também foi encontrado, né, textos encontrados em locais frequentados por israelitas, por judeus na Europa. Depois deles serem expulsos, acharam esse tipo de livro. Foi considerado, né, de baixa confiabilidade durante muito tempo, mas quando você traz à tona a credibilidade do cânon etíope, chancela esse livro. E o livro de Jácer também é um livro bastante interessante, complementar, que traz histórias. O que o livro de Jácer traz? Né? O que é importante a gente ver do livro de Jácer? Ele traz a opressão de Nimrod. A história começa com o tirano rei Nimrod, que na época governava grande parte da Mesopotâmia. O texto retrata Nimrod como um líder que desviava as pessoas da adoração de Deus para a idolatria. Tem uma profecia estelar muito parecida com a de Jesus. Os sábios de Nimrod veem um grande sinal astrológico no céu quando Abraão nasce. Uma estrela brilhante que engole 4 estrelas de cada canto do céu, interpretado como o nascimento de um menino que derrubaria Nimrod e destruiria os seus ídolos. Perseguição. Nimrod fica alarmado e ordena que o recém-nascido seja morto. Abraão, ou seja, Nimrod, alertado pelos seus sábios, de que teria nascido uma criança que destruiria o seu reino, tenta matar Abraão. Essa é a história no livro de Jácer. Terá, o pai de Abraão, esconde seu filho em uma caverna. Então, tem proteção divina. Abraão vive escondido nessa caverna por alguns anos, sendo cuidado por anjos, e mais tarde por Noé e Sem. Tem uma passagem onde Abraão se encontra com Noé. E pela cronologia bíblica você vai ver que Noé estava vivo ainda no período de Abraão. Aí conta da morte de Noé, bate ali o período com a morte de Noé na sequência. É lá que Abraão estuda a lei e aprende sobre o Deus único.